Em nossa busca incessante por uma vida melhor, por decisões mais acertadas, por um caminho de paz em meio ao caos do mundo, para onde corremos? Confiamos em nossa própria intuição? Seguimos os conselhos de gurus modernos? Ou mergulhamos em teorias complexas que prometem o sucesso, mas raramente entregam a paz? E se eu te dissesse que existe um manual? Um mapa do tesouro espiritual, escrito há milênios, não por um homem comum, mas pelo rei mais sábio que já pisou na terra. Um homem cuja sabedoria não era humana, mas um dom direto do céu. Bem-vindo à nossa jornada de 31 dias pelo livro de Provérbios. Hoje abrimos a porta de entrada. Hoje mergulhamos no capítulo 1, onde nos é entregue não apenas o primeiro conselho, mas a chave mestra que destranca todas as outras portas da sabedoria. O texto começa se apresentando como um mensageiro nobre que anuncia as credenciais do seu rei. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O propósito é claro e direto: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Perceba a profundidade disso. Salomão não está escrevendo um livro de regras para te aprisionar. Ele está oferecendo um arsenal para te libertar. Libertar da ignorância, da insensatez, das armadilhas da vida. É um convite para que o sábio ouça e cresça em conhecimento. É uma bússola para o jovem que está no início da sua jornada, diante de incontáveis encruzilhadas. Mas então, no versículo 7, Salomão para de falar sobre o mapa e nos entrega a chave. A frase que é a fundação, o alicerce de todo o livro, e arrisco dizer, de toda uma vida bem-sucedida diante de Deus. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pausa. Precisamos entender isso, e entender corretamente. A palavra temor, em nosso idioma moderno, foi contaminada. Ela nos remete a medo, a pavor, a um terror paralisante. Mas o temor do Senhor, do original hebraico, é algo infinitamente mais rico e belo. Teólogos como R.C. Sproul e John Piper nos ensinam que este temor é uma mistura complexa de reverência, respeito, admiração e um profundo senso de assombro diante da majestade, da santidade e do poder de Deus. Não é o medo de um escravo diante de um tirano cruel. É a reverência de um filho diante de um pai que é ao mesmo tempo amoroso e todo-poderoso. É o respeito de um cidadão diante de um rei justo e soberano. É entender quem Deus é e quem nós somos em comparação a Ele. É viver com a consciência constante de que Ele está presente, de que seus olhos veem tudo e de que a Ele prestaremos contas. Este temor não nos afasta de Deus, pelo contrário, Ele nos aproxima da maneira correta. Ele nos coloca em nosso devido lugar e nos abre os ouvidos para a verdadeira sabedoria. Sem esse ponto de partida, qualquer conhecimento que adquirimos é como construir um prédio sobre a areia. Pode parecer impressionante por um tempo, mas não tem fundamento. É por isso que Salomão diz que os loucos, os insensatos, desprezam essa base. Eles querem o conhecimento sem a reverência, os benefícios da sabedoria sem a submissão ao sábio Criador. E isso a Bíblia chama de loucura. Com a chave mestra em nossas mãos, Salomão nos apresenta a primeira grande lição prática. Ele nos transporta para uma cena familiar, um conselho de um pai para um filho. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Aqui, a sabedoria começa em casa. Ela é passada através do amor, da experiência, da correção. Mas logo em seguida, ele nos mostra a voz que compete com a voz dos pais. A voz do mundo. É o primeiro teste de sabedoria. Imagine a cena. Um jovem, talvez inseguro, querendo ser aceito.
E então chegam os amigos, os pecadores, com um convite sedutor nos lábios. Vem conosco, eles sussurram. Vamos nos esconder para derramar sangue, armar ciladas para os inocentes. Os engoliremos vivos, inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. A tua sorte conosco. Teremos todos uma só bolsa. Isso soa familiar. Talvez não com essas palavras exatas, mas o espírito dessa proposta ecoa até hoje. É o chamado do dinheiro fácil, o atalho para o sucesso, a promessa de riqueza sem trabalho, de ganho sem mérito. É a voz que diz: ninguém vai ver, todo mundo faz, você merece. Salomão, com a sabedoria de Deus, rasga o véu dessa ilusão. Ele grita ao filho: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ele revela o fim daquele caminho. A armadilha que eles armam para os outros é, na verdade, a armadilha que cavam para si mesmos. A cobiça que os move será o laço que os destruirá. Assim são as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Esta é uma lei espiritual imutável. O caminho da violência, da desonestidade, da ganância, pode prometer um atalho para o topo, mas seu destino final é sempre o abismo. Ele devora quem o percorre. A primeira grande lição de Provérbios é um alerta poderoso. Escolha bem as suas companhias, porque as vozes que você ouve determinarão o caminho que seus pés irão seguir. Mas a voz dos pecadores não é a única voz que clama nas ruas. E aqui, o capítulo muda de tom de uma forma dramática e emocionante. Salomão nos apresenta uma personagem, uma figura que sai às ruas, que levanta a sua voz nas praças, que clama nas entradas das cidades. Seu nome é Sabedoria. A sabedoria aqui não é um conceito abstrato, um conjunto de ideias em um livro. Ela é personificada. Ela tem voz, paixão, emoção. Ela clama, ela repreende, ela convida. E ela não está escondida em um templo ou em uma academia. Ela está onde o povo está. No mercado, nas esquinas, nos portões da cidade. Isso nos mostra algo profundo. A sabedoria de Deus não é elitista. Ela está disponível a todos que quiserem ouvir. Muitos teólogos ao longo da história da igreja viram nesta personificação da sabedoria um eco, uma sombra, um vislumbre do próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, chama a Cristo de poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, que veio ao nosso mundo, andou em nossas ruas e nos chamou ao arrependimento. Ouça o clamor da sabedoria no texto. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Que convite poderoso! Ela não apenas aponta o erro, mas oferece a solução. Ela promete derramar do seu espírito, compartilhar o seu entendimento. Mas o convite vem acompanhado de um aviso solene. Ela continua: mas porque clamei e recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Então também eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Estas palavras são duras, mas necessárias. Elas revelam outra lei espiritual, a lei da consequência. A sabedoria que hoje é oferecida como um presente, se for continuamente rejeitada, se tornará a testemunha da nossa própria ruína. A calamidade que vem sobre os que a rejeitam não é uma vingança arbitrária de Deus. É a consequência natural de se escolher o caminho da loucura. É a colheita inevitável daquilo que foi semeado. Eles odiaram o conhecimento, não escolheram o temor do Senhor, e por isso comerão do fruto do seu próprio caminho. Mas o capítulo não termina em desgraça. Ele termina com uma promessa gloriosa, um porto seguro.
a sabedoria faz um último apelo, uma última oferta de esperança. No versículo 33, ela declara: "Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal." E aqui chegamos à grande lição deste capítulo para as nossas vidas hoje. A vida, desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos, é uma arena de vozes que competem por nossa atenção. Há a voz da cobiça, que promete prazer e riqueza por caminhos tortuosos. Há a voz do escárnio, que zomba da fé e do temor a Deus. E há a voz da loucura, que nos incentiva a viver apenas para o agora, sem pensar nas consequências. Mas em meio a todo esse barulho, a voz da sabedoria divina, a voz de Cristo, continua a clamar. Ela nos chama para um caminho mais alto, um caminho que começa com a reverência a Deus. Um caminho que exige que nos afastemos das más companhias e das propostas enganosas. Um caminho que nos convida a ouvir, a aprender e a obedecer. A escolha hoje é nossa. Qual voz você vai ouvir? A qual convite você vai ceder? O caminho dos pecadores promete tesouros, mas entrega a morte. O caminho da sabedoria, por sua vez, promete algo muito mais valioso: segurança, paz. Uma vida livre do pavor do mal. Não porque o mal não exista, mas porque aquele que está conosco é infinitamente maior. Este foi apenas o primeiro passo em nossa jornada. A fundação foi lançada. A chave mestra nos foi entregue: o temor do Senhor. Segure esta chave com toda a sua força, pois ela abrirá todas as portas que encontraremos nos próximos capítulos. Agora, eu quero ouvir você. Qual parte deste capítulo falou mais alto em seu coração? Foi a necessidade de cultivar um temor reverente a Deus? Foi o alerta sobre as más companhias? Ou foi o clamor da sabedoria te convidando para mais perto? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. Vamos construir uma comunidade de aprendizado juntos. Se esta palavra te abençoou, deixe o seu like para que ela alcance mais pessoas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar esta jornada de sabedoria conosco. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois amanhã mergulharemos no capítulo 2, onde a sabedoria se revela como um tesouro que precisa ser buscado com toda a nossa força. Você não pode perder. Que a sabedoria do alto guie cada passo do seu dia. Fique na paz.